Bom dia, primeira série. Aula de hoje, dia 24/7, iniciando a gravação aí. Faremos correção, discussão, na verdade, das atividades do caderno de atividades, páginas 13 a 17. Então, vamos lá, iniciando. Para a gente lembrar, nas últimas aulas, nós estávamos discutindo o processo de formação de palavras. Vimos que as palavras se formam por derivação ou composição. Nós estamos estudando só o processo de derivação, que são 6 processos. E a partir disso aí, a gente começou a analisar as palavras, os prefixos, os sufixos. Essas atividades que nós faremos hoje, algumas estarão se preocupando em analisar a função dos prefixos e sufixos, que indicam negação, que indicam contradição. Então, a ideia é que essas palavras que são criadas com o acréscimo de prefixos e sufixos, apresentam dentro de uma construção textual ou como elas podem modificar a questão semântica em uma oração. Não esquecendo ainda que, apesar de não estar dentro desses 6 processos de derivação, o neologismo também é um processo de palavra formada, um processo de formação de palavras. Entretanto, ele não se forma pelo acréscimo de prefixos ou sufixos. Então, ele é um processo de formação que se forma por surgimento, criação. Nós temos palavras que se formam por derivação, derivam de outras já existentes, composição, quando você junta 2 radicais, e temos o neologismo, que é a criação de palavras a partir de um termo que já existe ou a partir de um elemento que já existe, que você vai criar um termo para resolver a sua necessidade no momento. Ok, Luísa, mas ao invés de você mandar no privado, passa para a tia Lila que está na sala para mim, tá bom? Obrigada. Então, vamos lá. Na página 13, nós temos um textinho muito bacana para a gente discutir questões que a gente visualiza hoje no dia a dia. Eu vou fazer a leitura do texto e depois a gente vai analisar os apontamentos que são feitos. Você começa a escrever um e-mail de trabalho e é interrompido pelo toque do celular. Atende a ligação e, quando desliga, vê avisos de mensagens na telinha. Abre uma delas e, antes mesmo de responder, algum colega chama você para terminar aquela conversa que começaram de manhã. E assim você vai pulando de uma tarefa para outra. Ao final do dia, o desconforto de ter começado muitas coisas, concluído algumas e produzido muito menos do que gostaria. Acho que todo mundo já passou por essa situação, né? Chegar no fim do dia e pensar, comecei um monte de coisa e não terminei quase nada. Esse comportamento comum, aí o pessoal do inglês aí, que não é minha área, tá? Eu creio que deve ser multitasks, né? É comum no multitask, estilo dos que desempenham várias tarefas ao mesmo tempo, começa aos poucos a ceder espaço a um estilo oposto, o monotask. Ou seja, concentrar em uma coisa de cada vez, com a intenção de fazer tudo bem feito. De preferência, passando algum tempo longe das distrações da internet. Aí eu quero que vocês prestem atenção no comentário final aí, ó. É uma contratendência, uma antítese ao excesso de informação e estímulos que vivemos, diz Linda Stone. Então, esse texto ele discute exatamente o que a gente acaba fazendo hoje no dia a dia, que é realizando várias coisas ao mesmo tempo. Você senta diante de um computador para ler um e-mail, mas ao mesmo tempo você está respondendo algum colega que te chamou no WhatsApp, ao mesmo tempo você está abrindo um arquivo para fazer a leitura, ao mesmo tempo você está com o telefone fixo do lado, que se alguém tocar você vai atender. Ou, se você não está cheio desses elementos tecnológicos, você está ali com vários trabalhos, várias atividades para serem realizadas, Abre a apostila de matemática, abre o caderno de português, e aí você começa a fazer, daqui a pouco passa para o outro, porque a atividade é mais interessante, ou porque o texto que você estava lendo chamou sua atenção, e o celular toca, e o WhatsApp dá sinal, e depois você percebe que começou um monte de coisa ao mesmo tempo e não terminou nada. Então, o texto termina nos chamando a atenção para o fato de que recebemos tudo ao mesmo tempo, começamos tudo ao mesmo tempo, mas é uma contratendência, uma antítese ao excesso de informação e estímulos que vivemos. Ou seja, quando recebemos tanta coisa para poder fazer,
Ao invés da gente tentar fazer tudo de uma vez, a Linda Stone diz o seguinte: é bom que a gente pense que se eu tenho tanta coisa, eu preciso parar e fazer uma de cada vez. Por quê? Eu preciso ir na contramão. Tudo ao mesmo tempo, eu não vou conseguir fazer bem feito. Portanto, o que eu preciso é ir na contramão. Muitas coisas, então eu vou me direcionar e vou fazer um pouco, né? Uma de cada vez, um pouco de cada vez, para que eu possa dar conta das coisas. Então, acho o texto bem bacana, diante do que a gente tem vivido aí, né? Cheio de coisas no dia a dia, as tecnologias nos acompanhando. Então, vamos lá. A primeira parte, a primeira questão é uma questão de interpretação. Segundo o fragmento, está havendo uma transformação no modo como as pessoas realizam suas atividades. Acho que isso ficou bem nítido para a gente, né? Estamos fazendo tudo ao mesmo tempo e tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, verdadeiro. O texto dá a entender que a internet é um terreno propício para provocar distração em quem deseja se concentrar em alguma coisa. É interessante destacar que o texto não culpa a internet, mas culpa-nos, vamos dizer assim, culpa-nos pelo fato de que queremos dar conta de tudo em um curto espaço de tempo, ou um pequeno momento, sem se preocupar se aquilo ali vai sair, né, bem feito, se aquilo ali vai chegar a uma conclusão, né, o possível, vai chegar a um resultado definido. Então, a internet ela não é a culpada, mas sim nós que não sabemos organizar, administrar o nosso tempo. Pessoal, estão acompanhando? Tá muito rápido? Tá ok? Dá um sinalzinho aí para mim, falam se tá ok. Beleza, obrigado Maria Fernanda e Vitor. Continuando, ok, Samuel. Hoje, as pessoas estão expostas a uma série de estímulos e informações que dificultam a concentração. Ok. Então, cita aí que nós temos coisas no dia a dia que tiram a nossa concentração, né? Como o WhatsApp, o e-mail, o próprio telefone. Ok. O texto mostra que a internet sempre distrai as pessoas, por isso não conseguem se concentrar. Então, observem aqui que ele mostra que a internet distrai. Ele não culpa a internet, né? Mas ele mostra, sim, que ela distrai as pessoas, porque muitas vezes você acaba perdendo o seu tempo nesse meio cibernético aí. Concentrar-se em uma única coisa de cada vez opõe-se à forma como temos agido em relação às informações e aos estímulos que recebemos. Esse comentário aqui, primeiros anos, ele completa, né? Ele interpreta para a gente a fala da Linda Stone. Por quê? Quando você recebe muita coisa, o que você precisa fazer é concentrar em uma de cada vez. Então, ela está nos chamando a atenção para o fato de que precisamos trabalhar com essa ideia da antítese. O que é a antítese mesmo? É uma figura de linguagem que trabalha com o quê? O que vocês estão lembrando aí? A antítese? Ideias contrárias. Mas nós temos ali a ideia contrária não só na demonstração da ideia, mas uso de termos contrários. Porque se você ficar só na interpretação, isso aí, Gustavo, palavras, só a ideia, você tem o paradoxo. Então, a antítese é exatamente para a gente a contradição. Muita informação, né? Pouco. Então, é essa a ideia. Você tem muita informação, então você precisa ter pouco, não é pouco trabalho, mas pouco excesso, vamos dizer assim. Diminuir o excesso do que você está fazendo. Muitas informações precisam te levar a fazer algo mais devagar. Então, é exatamente essa contradição. Ao esclarecer o que é um estilo monotexto, o texto fala em se concentrar em uma coisa de cada vez, com a intenção de fazer tudo bem feito. Pode-se dizer que isso deixa implícito que fazer muita coisa ao mesmo tempo pode implicar menos qualidade no que se produz. É exatamente o que nós estávamos discutindo, né? Então, passando da primeira questão para a segunda, a primeira é só uma questão de interpretação, a segunda nós já vamos para a gramatical. Então, diz assim, ó. Na frase dita por Linda Stone, aparece a expressão antítese ao excesso de informação e estímulos que vivemos. O que a palavra antítese significa no contexto dessa frase? Ou seja, contrária. É exatamente o que ele quer mostrar. Contradição ao excesso de informação e estímulos que vivemos. E em que medida a palavra anti pode ajudar a pensar sobre o seu significado? Não sei se vocês já tinham parado para entender a palavra antítese,
mas que ela significa para a gente contra a tese, né? Antítese, ela é formada assim. Tese é o nosso radical, anti, contra. Então, eu tenho algo contra a tese, ou seja, contra aquilo que está sendo demonstrado. Por isso que você trabalha com termos contrários, né? A morte, contra a tese da morte, nós temos o quê, né? Contra a ideia da morte, a discussão do que é a morte. A vida. Por isso, o termo antítese. Então, ele pergunta aqui, em que medida o prefixo ante, que nos dá a ideia de contradição, de negação, pode ajudar a pensar no seu significado? Ou seja, o texto, ele nos propõe o tempo todo uma ação contrária. Por isso que ela usa a expressão antítese. Porque você espera assim, quanto mais coisa eu recebo, mais informações eu recebo, mais coisas eu tenho que fazer. Quanto mais informações eu recebo, mais rápido eu preciso desenvolver, mais rápido eu preciso trabalhar, mais rápido eu preciso me lançar para fazer as coisas. E ela vai trabalhar exatamente com essa contradição. Quanto mais coisas você tem para fazer, mais devagar você precisa ir. Por quê? Você precisa parar e fazer as coisas aos poucos, porque tudo ao mesmo tempo não vai funcionar. Então, ela usou o termo antítese para nos dar a ideia aí de produzir uma ação contrária ao esperado. Deu para entender, pessoal? Produzir uma ação contrária ao esperado. Ok? Beleza. Questão 3. As palavras a seguir foram retiradas do texto. Classifique-as quanto ao processo de derivação e informe o significado dos afixos agregados a elas. Afixos são sufixos e prefixos. Então, vamos lá. Desliga. Desliga, nós temos um processo de formação aqui em que liga é o nosso radical, des é o nosso prefixo. Então, você acrescenta o prefixo formando uma palavra por prefixação. Desliga dá a ideia para mim de contrário de ligar. Então, esse prefixo des indica para mim negação. Então, você precisa mostrar como que a palavra, perdão, se forma. Então, identifiquem aí, ó, liga, radical, des, prefixo. Acrescentei um prefixo, processo de formação por prefixação. Ele ainda explicou aqui, né, que vem do verbo ligar e desde a ideia de negação. Desconforto. Eu tenho conforto, né, até o T, que seria o nosso radical. E eu acrescentei a esse radical des, que é o meu prefixo. Também formando uma palavra por prefixação. E des dá a ideia para mim também de negação. Conforto, desconforto, né? Não está confortável. Então, dá para mim a ideia de negação. Contra tendência. Eu tenho radical, tendência, e eu acrescentei ao radical o contra, que é o meu prefixo. Portanto, também formei uma palavra pelo processo de prefixação. E aqui eu tenho a ideia não de negação, mas a ideia de ação contrária. Então, é interessante a gente observar que parece que é a mesma coisa, né? Mas em desligar e desconforto, eu estou negando. Eu não vou ligar, eu não estou confortável. Em contratendência, não é a ideia de eu não vou ter tendência, é a ideia de ir na contramão, produzir uma ação contrária, se opor a alguma coisa. Ok? Perguntas até aí? Ok. Há sufixos para contratendência? Eu acho que você teria que formar só o processo por sufixação. Por exemplo, tendenciosamente. Entendeu, Nicolas? Contratendencioso, nunca ouvi. Só se fosse neologismo, né? Contratendencioso, contratendenciosamente. A palavra tendência, ali, ela só recebe um ou prefixo ou só sufixo. Aí você poderia formar tendencioso, tendenciosamente, certo? 4. Qual o nome do processo de formação da palavra toque?
Existe mais algum vocábulo no texto que tenha sido formado do mesmo modo? Então, a palavra toque, que aparece lá no texto para a gente, é uma palavra criada por derivação regressiva. A gente já viu isso. Quando você tem o verbo, no caso aqui, tocar, você retira do verbo o sufixo verbal, né? Que esse R que aparece aí para a gente, no caso, o sufixo é o ar, né? Que é um sufixo para a gente que indica o modo verbal, né? Modo infinitivo, a forma antes de ser conjugada. Então, quando você retira o sufixo verbal, você acrescenta apenas uma vogal temática. Nesse caso aqui, não existe toque só com C, né? Nós tivemos que, por uma questão sonora, nós trocamos o C pelo QU. Então, você criou um substantivo do verbo tocar. Ou seja, retiramos o sufixo, acrescentamos outros morfemas, né, para formar aqui um substantivo. Então, processo de derivação regressiva. No texto acontece também a palavra avisos, que foi criada a partir do verbo avisar. Então, você retirou aqui o sufixo ar do verbo e acrescentou a vogal temática O e a desinência de gênero S, para indicar o plural, formando avisos, que vem do verbo avisar. Então, só lembrando, derivação regressiva, você regride, né? Você tira de um termo que já existe, no caso uma palavra que é um verbo, a formação de substantivos. Assinale a alternativa em que todas as palavras são formadas por parassíntese. Parassíntese é aquele processo em que nós acrescentamos prefixo e sufixo simultaneamente. Lembrar que eu não posso tirar nenhum e nem outro. Quando eu tenho o acréscimo de prefixo e sufixo e eu formo 3 palavras, como aqui em deslealdade, ó, o meu radical é leal. Eu acrescentei o des, que é o prefixo, e eu acrescentei o dade, que é o sufixo. Mas eu tenho a palavra desleal, eu tenho a palavra lealdade e eu tenho deslealdade. Nesse caso aqui, eu tenho um processo de derivação por prefixação e sufixação. Acrescento os dois ao mesmo tempo. Posso retirar ou o prefixo ou o sufixo, que a palavra continua a existir. Em parassíntese, não. Como vai acontecer aqui na letra D, ó. Avermelhar. O nosso radical é vermelho, até o H. Eu acrescentei o prefixo a e o sufixo ar. Só que não existe a palavra, se eu tirar o prefixo, não existe vermelhar. Se eu tirar o sufixo, não existe a vermelha. Então, essas palavras não existem se você retirar ou o sufixo ou o prefixo, né? Existem, gente, antes que alguém lembre aí, eu já ouvi. Como neologismo pode funcionar, mas dentro da gramática da norma culta não existe, né? Lembrar aí da música de Daniela Mercury, que é vermelhou, né? Mas não existe, é um neologismo criado para representar alguma coisa. Acariciar. Eu tenho radical carice, eu tenho a prefixo, a sufixo. Mesma coisa, não existe acarícia e nem cariciar. Em subterrâneo, o nosso radical é terre, sub é prefixo, ânio aí é o nosso sufixo. Precisamos das duas para formar a palavra. Em esfriar, frio é o nosso radical, prefixo, a, sufixo. Ontem, eu até esqueci, Luiz Gustavo, acho que foi, que me chamou e disse que ainda estava com dúvida, identificar o radical. Tá conseguindo aí acompanhar? Nem sei se ele está na sala. Tá aí, Luiz Gustavo? Tá, pessoal? Ele tá na sala? Luiz Eduardo foi. Foi Luiz Gustavo, não. Foi Luiz Eduardo. Tá conseguindo? Foi Luiz Eduardo. Foi Gustavo mesmo? Ah, Luiz Eduardo disse que foi ele. Mas tá conseguindo acompanhar, Luiz Eduardo? Deu para entender agora? Ficou mais claro para você a identificação aí do radical? Foi você, não? Tá, ok então, pessoal.
Então, só para a gente retomar aqui na questão 5, nós marcamos a letra D, mas identificando as demais, ó, na letra A eu tenho derivação prefixal e sufixal. Em amadurecer, eu tenho derivação parasintética, mas eu só tenho uma aqui, né? Em incapaz, eu tenho, o nosso radical é capaz, então eu tenho derivação prefixal. Em reeditar, eu tenho derivação prefixal e sufixal, né? Pode ser reedita e editar, então eu tenho as duas ao mesmo tempo. Em aquático, eu tenho derivação só sufixal. Em antebraço, derivação prefixal. Premeditar, eu tenho derivação prefixal, premedita, e meditar, derivação prefixal e sufixal. Reposição, nosso radical é posição, então o re é prefixo, eu tenho derivação só prefixal. Apolítico, meu A é prefixo, então derivação prefixal. Capitalista, capital é o nosso radical, então ista sufixo, então é derivação só sufixal. Desalmado é uma derivação parasintética, né? Que eu tenho prefixo, ado, sufixo. E não existe desalma e nem almado. Então, desalmado é parasintética. Desligar, eu tenho des, que é o nosso prefixo, e o ar, que é o sufixo. Então, existe ligar e existe desliga. Portanto, eu tenho derivação prefixal e sufixal. Parasintética aqui, a única alternativa que nós temos, as 4 parasintéticas, é a letra D. Em desobediência, eu tenho prefixo. Obediência será o nosso radical, então é só derivação prefixal. Desigualdade, eu tenho prefixal e sufixal. Novamente, mente é o nosso sufixo, então só tenho sufixal. E desleal é o nosso prefixo des, eu só tenho prefixal. Quando vocês tiverem atividades desse tipo, a minha sugestão é que vocês façam isso que nós fizemos agora. Vão sempre analisando os outros processos de formação, porque pode acontecer de passar despercebido uma outra palavra aí que às vezes vocês não entenderam, que é parassíntese. Até porque a gente às vezes confunde parasintética com prefixal e sufixal. Perguntas? Dúvidas? Oi? Ok. A questão 6, eu vou deixar para vocês estarem fazendo depois. Eu quero fazer com vocês a questão 7, que é uma questão interessante porque ela vai misturar o processo de formação por derivação com o neologismo. Então, eu quero que vocês observem bem aí. É um texto retirado de um jornal e diz o seguinte, ó. É um texto de 2013. O sindicalista Antônio Rogério Magri, hoje com 72 anos, foi ministro do Trabalho e da Previdência. Era uma pasta só, durante 2 anos e 2 meses no governo de Fernando Collor. Mas notabilizou-se mesmo por suas frases e expressões originais, como se considerar imexível, que não seria demitido, e foi, e por declarar que cachorro também é ser humano. Ele reapareceu agora em Brasília para reuniões e atos da força sindical e parece continuar com o tino e vocação para tiradas de destaques, sempre inovando no vernáculo, ou seja, sempre produzindo neologismo, né? Inovando no uso do vernáculo na produção de novas palavras. E observe que nós destacamos aqui em cima que ele usou o termo imexível, né? Dizendo que eu nunca serei demitido, eu sou imexível. E aí até o repórter ironiza aqui, né, que ele foi. Continuando, descontraído, sorridente e falante, Magri foi localizado na terça-feira pelo Globo num seminário sobre redução e extinção dos incentivos fiscais do ICMS, num pequeno auditório no subsolo da Câmara dos Deputados. Ele lembrou do passado de ministro, de suas frases e de seu retorno a Brasília. Não foram frases malditas, mas benditas. É interessante que a ideia aqui de malditas e benditas se opõe até ao que o repórter provavelmente perguntou, né? Não foi maldita de maldição, mas frases que não foram
né, benditas, então deveria ser malditas separadas, né? Malditas, foram ditas de forma errada. E ele já colocou como frases malditas, de maldição. E ao mesmo tempo já usou aí a antítese, né? Benditas, ou seja, não foram ditas de forma certa, né? Bem, mas de bênção. Ele usou benditas de bênção aqui. Se não fossem essas minhas declarações, você não estaria falando hoje aqui comigo. Disse Magri, que ao ser perguntado sobre o imexível, né, a palavra que ele usou lá, lançou outra. O que eu quero mesmo é ser imorrível. Então, observem aí que ele criou, né, o imexível de não mexer e imorrível de não morrer. Aí nós vamos partir do princípio que nós temos o neologismo, mas segundo a pessoa que criou isso aí, o que ele quis fazer foi acrescentar um prefixo e um sufixo. Vamos lá para a interpretação. Logo após a declaração de que era imexível, muitas pessoas criticaram Magri pelo uso dessa palavra, dizendo que o ministro era ignorante e que desconhecia a própria língua, considerando seus conhecimentos sobre o processo de formação de palavras e levando em conta que a linguagem é um meio de interação. Não leiam a resposta, hein? Como você defenderia o ministro por inventar a palavra imexível? Olha só o questionamento. Ele quer, o autor quer, né, quem fez a pergunta, que você defenda o ministro. Sabendo que existe o processo de formação de novas palavras, o processo de derivação aí, e levando em conta de que a linguagem está em constante transformação e que é um processo de interação, que argumentos a gente poderia usar para defender o ministro aí? Sem ler a resposta, quem gostaria de comentar? O que você poderia dizer a favor do ministro? Nicolas, acorda aí e responde para a gente, Nicolas. Nicolas? Pessoal, estão me ouvindo aí? Eu tenho, Nicolas, certeza. Abre aí o microfone para a gente conversar. Nicolas. Você ouve? Eu tô te ouvindo muito bem. Bom dia. Bom dia. Tá acordado, meu filho? Mais ou menos. Ah, então tá bom. Vai lá. Você conseguiu entender a pergunta? Não muito. Olha só, as pessoas criticaram, dizendo que ele não conhecia a língua. Entretanto, a gente sabe que a língua ela está sempre em constante transformação, até porque, às vezes, você precisa inventar uma palavra para representar alguma coisa. Por isso, a gente faz uso do neologismo. Então, a pergunta é, levando em conta que a língua é esse processo aí em constante transformação, como você pode tentar justificar essa palavra criada aí pelo ministro? Não, calma aí, ele não está tão errado, ele não está de todo errado. Talvez ele se confundiu por quê? Como você pode justificar aí? Não seria dizer que a língua está em constante transformação a todo tempo, não? Que não existe uma língua correta, e sim que existe uma forma padrão, mas não é utilizada por todos? Ok. E a partir disso aí, o que que ele fez? Quando você quer dizer assim, vamos supor, quero negar. Ele me ajuda aí, vou pensar numa palavra de negação. Mortal. Qual que seria o. Mas você quer negar o quê, no caso? Você não quer negar, você quer negar, desculpa, por exemplo, a ideia de mortalidade. Eu sou mortal. Não, eu sou imortal. Então, o que o ministro quis fazer aqui foi exatamente o que você colocou. Partindo do princípio de que a língua está em constante transformação e que nós criamos as palavras para representar, ele partiu do princípio que, se não é mortal, é imortal. Então, é só você acrescentar o quê? Um prefixo dando ideia de negação, não é verdade?
Logo, o que não é mexível é Mexível. imexível. Foi esse o raciocínio que ele Imexível. usou. Então, você poderia dizer que ele seguiu o processo de derivação. Derivação por prefixação e sufixação. Concorda? Dentro Sim. da ideia de que você precisa se comunicar, a língua está em constante transformação, eu poderia dizer que ele partiu desse princípio. O que não é... Pera, professor. Oi? Licença. Por sufixação aí seria o quê? O veu no final, imexível, Ah, o veu no final é a sufixação. E o i, prefixação. Entendeu? Ok. Ele partiu do princípio que se existe a palavra imortal, que é contrário à morte, então, se eu quero ser contrário a mexer, eu serei imexível. Então, eu poderia tentar defender o ministro dizendo que ele usou o mesmo processo de formação de palavras por prefixação e prefixação e sufixação. Ok? Pessoal? Ok, obrigada, Nicolas. Vocês conseguiram entender qual foi o questionamento feito aí? Aí, Arthur, o imorrível, ele apareceu depois, tá? Se você voltar lá no texto, você vai observar que o imexível aparece antes do imorrível, entendeu? O imorrível ele foi criado a partir da ideia do imexível. Ok, Arthur? Pessoal, conseguiram entender o questionamento? Que hipótese você levantaria, então, para explicar por que as pessoas consideram errada a expressão do ministro? E aí a gente volta àquele questionamento da língua. Ou seja, mesmo sabendo que a língua está em constante transformação e que você precisa se comunicar, nem sempre o uso do neologismo ele te coloca dentro do conhecimento, dentro do uso das normas gramaticais. Muitas vezes nós criamos neologismos para o momento, para a representação ali. Mas aquilo não vai, entre aspas aí, né, colar, pegar, não vai virar moda, não vai virar algo que será usado no dia a dia e jamais entrará na gramática. Então, o neologismo, ele é um processo que acontece, mas ele não está dentro das normas gramaticais. Então, observem aqui, uma hipótese plausível é o fato de que as pessoas das pessoas acharem que a língua também é imexível, ou seja, ela não pode mudar, por isso é preciso se limitar a repetir palavras existentes sem nunca poder usar a criatividade. Então, o que as pessoas podem criticar? Não, você não pode fugir do conceito de gramática. Aí, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade de aceitar que nós podemos, isso aí é a questão do preconceito. Aquilo é certo e acabou. Nós podemos, sim, usar o neologismo, é o que eu falei para vocês. Nunca que ele será inserido dentro da gramática, nunca que ele vai fazer parte de um dicionário, mas você pode utilizar o neologismo para poder se comunicar no dia a dia. E muitas vezes, como o Arthur colocou ali, a gente acaba cometendo esse preconceito linguístico. Não, ou você fala dentro das normas gramaticais, ou você utiliza apenas palavras que existem, né, que fazem parte da norma culta, ou você não tem conhecimento da língua. A gente observa que houve até um pouco de ironia, né, por parte do ministro, quando ele diz assim: vocês podem até rir, né, debochar, só que se eu não tivesse usado uma palavra como essa, imexível, vocês nem se lembrariam de mim. Ou seja, o uso desse neologismo, a criação dessa palavra, foi o que me tornou conhecido. E até mesmo me fez ser apontado, ser visto, ser visualizado como alguém que consegue se comunicar e que consegue criar palavras para o momento da comunicação. Tanto que ele termina dizendo que eu quero é ser imorrível, ou seja, a partir da criação dos neologismos, a partir da facilidade que eu tenho para criar palavras, para me comunicar, eu quero me tornar imortal. Eu quero ficar conhecido, né, pelas pessoas, conhecido na mídia, conhecido como esse político aí que, entre aspas, cometia erros, mas que sempre era lembrado. Ok? Então, para a gente poder terminar, nós vamos passar lá para as questões... letra C, desculpa.
Cite exemplos de palavras que tenham sido formadas aí no texto pelo mesmo processo de formação de imexível. E aí nós vamos, né, observar que a ideia aqui do imexível é o acréscimo de um prefixo, de um sufixo. Então, vocês podem citar outras palavras que vocês conhecem, né, como insubstituível, insustentável, inimaginável. Antes que alguém comente do imorrível, o imorrível ele não existe, ele é um neologismo. Então, ele quer que você pense em palavras que podem realmente ser formadas por prefixo e sufixo que estão dentro da gramática. Então, para a gente finalizar, a questão 8, 9 e 10 aqui, as questões. A palavra combate, ela é formada por derivação regressiva. Por quê? Combate é um substantivo formado do verbo combater. Eu retirei aí o sufixo final, regressiva. A palavra reafirmou é formada por derivação prefixal, porque o nosso radical é firme, né? Então, afirmou, na verdade. Afirmou, desculpa. E o re, ele é o nosso prefixo. No que se refere à formação das palavras, superioridade é uma palavra formada por derivação sufixal, porque da palavra superior, que é o nosso radical, eu acrescentei o sufixo dade. Pessoal, alguma perguntinha? Alguma dúvida? Algum questionamento? Ok, então aguardem só um momentinho que eu estou finalizando e já vou conversar com vocês.